É muito bom jogar no Flamengo. É bom, né? É bom, né? Canidia, faz uma pergunta aqui. Exatamente. Quero ver se Canidia vão te pergunta. Tem que chegar bem perto dele. Manda aí, Canidia. Pra mim é uma honra, Recordista brasileiro de embaixadinha. Ser recordista brasileiro de embaixadinhas, né? Com 6 épocas, 2 no Maracanã, já que vocês brilharam tanto no Maracanã. Eu queria saber de vocês, como que vocês olham para a técnica dos jogadores hoje, que é uma coisa que o Museu da Pelada frisa muito. Hoje é muito físico para a época de vocês. E como vocês se viam hoje na idade que vocês tinham no atual futebol brasileiro? Quer começar ou eu começo? Não, você pode fazer. Bom, eu acho que o futebol de hoje, como todo mundo acha, ele evoluiu e mudou muito, né? Aquilo que o jogador de futebol consegue fazer hoje é porque existe técnica, né? Os espaços são mais diminutos. No passado você tinha 4, 5 jogadores para defender, você tinha uma relação de espaço muito mais abrangente. Hoje em dia os espaços são mais reduzidos, as equipes todas defendem muito, elas são muito mais organizadas. E quando você vê jogadores do nível do Neymar, do Antony, do Vinícius Júnior, do Rafinha, né? Esses jogadores que têm a facilidade de desequilíbrio, é porque a técnica ela continua. Porém, o que podemos verificar é que com a força da demanda, da intensidade, o futebol ele se tornou numa perda e ganho, né? Eu acho que poderia ser utilizado de uma outra forma, né? A velocidade, a intensidade, no meu modo de ver, ela está na disputa das coisas, né? Na disputa física, na disputa da velocidade, mas na hora do controle do jogo você tem que perceber que você só pode usar velocidade quando há profundidade. E quando não há, você tem que circular a bola, com a técnica que cada um tem, né? É óbvio que os gramados são melhores, né? Se você me perguntar também, o jogador do passado tinha mais técnica? Não sei dizer, né? Porque nós jogávamos em campos extremamente deteriorados. Mas você sabe que você jogaria hoje. Não sei, com esse tal de VAR aí, ó. Não sei. Olha o VAR aí. Não sei. Eu teria que dar uma adaptação, né? Mas para responder a sua pergunta, eu acho que o futebol de hoje tem muita técnica. Porque é difícil você, em espaço curto, executar, às vezes, movimento com velocidade e drible, né? Então a técnica, ela existe. Existe um pouco menos de raciocínio do que do passado. Ô, VAR, viu ele jogando? Mas não tem, só concordar com o que você falou, né? Lógico que são situações diferentes, né? Existe até a comparação, as pessoas comparam, né, o Flamengo de 80 com o Flamengo de hoje e não tem comparação, né? Eu acho que não tem comparação, foram épocas distintas. Nos anos 80 a gente tinha jogadores geniais, como Zico, Adílio, Andrade, Moser, Nico, essa geração do campeão do mundo. E hoje, né, o Flamengo, tirando pelo Flamengo, o Flamengo também tem uma excelente equipe, grandes jogadores, mas falo que, né, como você falou, a diferença de técnica. Na minha época, eu jogava, eu corria pra caramba. O Moser também corria, né? Assim, hoje, como o Moser falou, hoje os embates estão muito mais fortes, os jogadores hoje estão muito mais preparados, isso não deixa de ser uma verdade. Mas eu acho que são épocas diferentes, épocas distintas, e eu acho que, assim, não tem comparação. Quem assiste o vídeo de vocês jogando o Moser, eu acho que os jogadores eram mais completos, né? O Moser atacava, o Moser fazia gol, o Moser fazia gol de falta, entendeu? Então era... E aí quando fala que vocês eram modernos já, vocês jogavam o campo todo. Jogadores antigos que já eram modernos. Isso então... aí, eu acho que o problema existe mais na rigidez da demanda de quem comanda, né? Eu acho que o pessoal que joga na defesa, ele tem uma facilidade de se apresentar livre, né? Isso é questão de treinamentos, né? Nós, naquela época, nós fazíamos uma permuta posicional muito grande. Quando eu se aventurava no terreno sem bola para receber, uma bola mais livre, havia sempre um colega que ocupava essa posição. E isso pode ser utilizado no futebol moderno, porque por vezes, por força
do cumprimento tático, né? Os espaços eles são mais diminutos para quem joga numa região dificultada que é no meio campo, né? O jogador está de costa, muita pressão. E o jogador da defesa, ele normalmente está mais livre. E ele pode automaticamente aparecer num espaço para receber bola livre, para poder proporcionar um ataque mais seguro. Aí é necessário que haja esse trabalho a nível semanal para que haja mais solicitação dos jogadores que vêm de trás, né? Agora, se não demandam, se não treinam, o jogador fica inseguro para o fazer, né? Mas eu vejo algumas movimentações de jogos que a zagueirada, eles podem se aventurar para receber bola, mas eles não vão. A tendência sempre é eles arrumar espaço mais profundo para trás. Aí o Brasil, né, agora foi querer ir e tomou um da Croácia. Isso aí são discernimentos que tem que ter, né? Falta 4 minutos para acabar o jogo, você está ganhando. Não há necessidade de atacar com 7 jogadores, não há. Infelizmente, nós saímos da Copa por falta de maturidade. Para finalizar, Yunis, chega aqui também, só para a gente fechar. O Yunis é freestyle, é o que gosta de dar caneta, junto de balão. Qual é o teu time mesmo, Yunis? Flamengo. Porra, pelo amor de Deus. Tá covardia aqui, né? Flamengo. 6-1, pô. O que você tem a me dizer sobre isso, mano? São 45 milhões. Ô Yunis, você é novo, você não viu o Nélio nem o Moser jogarem. Infelizmente não. Mas sempre, até hoje, ouve falar, né? Já, com certeza. Então, eles estavam falando aqui na arte do futebol que ela não pode morrer nunca. Ele está falando um negócio que é curioso isso, que você é uma das poucas que eu ouvi falar isso, que apesar hoje, o futebol tem que ter mais técnica hoje porque os campos estão menores, os espaços encurtaram, né? E você é um cara que ensina a driblar em espaços mínimos, Espaços né? curtos. Exatamente. É preciso ter técnica. Tá vendo? Você tem uma certa técnica, mas tem Então, pessoas futebol que existe né? técnica. Existe Sim, às claro. vezes. É a junção, né? O futebol existe técnica. Isso, Né? exatamente. A demanda de quem comanda é que às vezes não acompanha a necessidade do jogo, né? Porque, por exemplo, a gente vê marcar pressão, né? A marcar pressão, ela tem que ser informada numa recuperação de bola, não deixa jogar. O fato de eu virar para ele, que está jogando no meu time, eu estou dirigindo ele, se eu viro para ele e falar assim, não deixa o Nélio jogar, ele vai fazer falta, ele vai chutar uma bola para lateral, mas a posse de bola vai continuar com quem? Com o Nélio. Né? Então a demanda na pressão ela tem que ser para se recuperar a bola para poder organizar ofensivamente, que é uma grande diferença. Porque se você pede para não deixar jogar, pressiona para não deixar jogar, o elemento ele vai acabar fazendo falta, chutando a bola para lateral. Né? Mas tu não acha, por exemplo, o Fabinho começar no salão, uma família toda de salão, né? A família toda, né? Todos os meus irmãos. O salão ajuda muito a isso, né? Eu sim. também comecei no Você salão. também, né? E essa transição é importante, né, Sérgio? Acho que a maioria dos jogadores, né, com alta qualidade técnica, normalmente vem do salão, né? Hoje o futsal, principalmente, né, a gente também fica até triste, principalmente pelo futsal carioca, né, que já foi um dos grandes centros, né, do Brasil em jogadores, saído das categorias. Eu comecei, né, no Grajaú Tênis, um clube tradicional. Pô, uma galera maravilhosa, depois fui para Bradesco, joguei no Fluminense, era Atlântica Boa Vista, depois fui para Bradesco. Enfim, eu acho que essa transição, né, principalmente do futsal para o campo, é muito importante. Eu acho que todo jogador que tem habilidade, né, a gente viu que saiu do futsal. Agora, para finalizar também, né, porque tá um sol tremendo aqui, eu não quero... Tá beleza. Não, eu tô em 50, mas Tá tá tranquilo, legal. não dá? Ah, tá bom, ainda bem que a Vila Olímpica, ainda bem que a Vila Olímpica, ela foi construída no alto, né? Aí a gente pega essa brisa aqui maravilhosa. Você se perdeu chegando aqui? É um pouquinho. Mas aí quem te salvou? Fabinho, né? O Hulk. O Hulk é que nos salvou, porque Agora... a gente rodou pra caramba aqui. Para finalizar aqui, não adianta nada o futebol sem o torcedor, né? Não, esse torcedor é fundamental. O torcedor ele consegue extrair do atleta uma condição que o atleta não sabia que existia, né? Então, nos momentos mais difíceis, e a torcida do Flamengo, também tem uma outra que eu também admiro muito, que é a torcida do Corinthians, né? Eles são hábeis a extrair aquilo que o jogador parece que já não tem, né? Com o seu canto, com a sua dedicação. Então, torcedor,
Vocês são extremamente importantes para Fala isso poder pra levar o ele. seu time a ser campeão. Não, mas a verdade... É o VAR, garoto! Chama o VAR. Chama o VAR. Torcedor Tem que é checar. importante, torcedor. Com certeza é importante, mas também se não tivesse vocês, não teria a torcida lá. Então vocês movimentam muito a gente, vocês procuram também depressão, porque ainda por cima no Mengão, né? Então tô aqui com esse fera braba aqui de 92, que jogou muito e foi pra seleção brasileira, tá? Não esquece disso não. E essa lenda viva aqui, que até hoje lá no Master ele joga muito, grande quarto zagueiro, tá bom? E jogava em outras posições também. E você, é legal falar dos Posso mandar um recado para os torcedores? Claro, cara. Torcedor é para levar o seu time a ser campeão, não para fazer aquilo que andam a fazer aí, querer bater, querer brigar. Aí Futebol que, é moço, festa, futebol é para jovem, para família. Então, mudem de atitude, rapaziada. A gente pegando esse gancho, né? A gente fala muito torcida do Flamengo, né? Mas a gente tem que parabenizar a torcida do Vasco, né? Principalmente aí pelo que foi, né? Um ano. Eu acho que o Vasco Tá hoje... contente, hein? Tá o Vasco- contente. não é média não, hein? Não é média não. E olha que eu tô falando do Vasco, enfim, mas eu acho que o Vasco voltou, né? A Série E a A torcida deu um muito show, né? pela torcida do Vasco. E eu acho que foi Que não fator- desiste, né? Foi um fator primordial, né? Para que o time voltasse. Acredite sempre, é Série A. 777 vai levantar o Vasco da Gama. Assim isso nós aí. precisamos, futebol carioca precisa subir. Não é só o Flamengo, tem que ter Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo. Todos grandes. E todos os grandes para poder isso aí, continuarmos isso aí. fortes. Grandes. E o Adílio participou aqui também, ó. Aí o Adílio aí, ó. Eu vou estar desfilando, vai ser uma honra pra mim, tá? Desfilando pelo Pela Estácio. Camisa 10, camisa 10. Camisa Chama o 10. VAR pra finalizar aí. Chama o Finaliza, vê se deu É tudo isso aí, certo aqui. rapaziada, vamos que vamos, ó. Não violência no futebol, tá? A gente é apenas adversário, não somos inimigos, tá ok? Aproveita a sua vida, que a vida é única para viver e vamos que vamos com tudo que Flamengo, Maracanã, o futebol em si, isso traz muita alegria para todos nós. E ela passa rápido. Com certeza, com certeza. Tá checando? Checa aí, rapaziada. Tô aqui com esses dois caras braba e com essa turma aqui. E Museu da Pelada, muito obrigado aí por esse trabalho que vocês fazem maravilhosos, resgatando esses grandes É isso aí. ídolos tá bom? Parabéns, Museu da Show, show, Pelada. show. Parabéns aí, Tô me Museu da chamando lá, tô me chamando lá, Museu da Pelada, mais uma vez. Vamos lá, olha aqui, estamos aqui. Muito orgulho, muita felicidade. Tá com essas duas feras do futebol, assim. Coisas que a gente não encontra mais hoje em dia, difícil. Quem viu, viu.